Era uma simples noite do dia 15 de novembro de 1965, no estado americano da Virgínia Ocidental, quando dois jovens casais, Roger e Linda Scarberry e Steve e Mary Mallette, estavam passeando em um Chevy preto 1957 rumo a um ponto de encontro remoto ao norte da cidade de Point Pleasant, uma antiga instalação do exército americano na Segunda Guerra Mundial, já naquela época desativada, conhecida como Área TNT. Após o término da guerra, a área foi abandonada e se tornou um local popular para caça e pesca, bem como para atividades recreativas como caminhadas e acampamentos. Chegando à área norte do local, os dois jovens casais avistaram uma criatura estranha. Viram dois grandes olhos vermelhos que refletiam a luz dos faróis do carro. Steve notou primeiro e apontou para o grupo. Logo depois, eles alegaram ter visto uma figura cinzenta com asas virar a esquina da velha usina. Disseram que a criatura não corria, mas cambaleava como se não conseguisse manter o equilíbrio. Linda descreveu a criatura como tendo olhos vermelhos de fogo circulares e um corpo como um homem, mas com asas. Eles disseram que a criatura tinha cerca de 6 ou 7 pés de altura com asas dobradas contra as costas. Meio homem, meio monstro, os casais não podiam acreditar no que tinham visto. Eles rapidamente partiram para a Rota 62, rumo à cidade. Linda gritou para Roger se apressar. Os casais então viram a criatura em uma colina perto de um grande outdoor enquanto faziam uma curva. Então a enorme criatura abriu as asas e foi direto para o ar. Todos ficaram apavorados e gritavam para o motorista ir mais rápido. Os casais continuaram indo para a cidade. Eles pararam em uma mercearia local enquanto tentavam descobrir o que fariam a seguir. Linda sugeriu que fossem à polícia, mas Steve e Roger pensaram que eles iriam apenas rir deles e queriam voltar para ter certeza de que a coisa ainda estava lá primeiro. Ao se virarem, eles viram um grande cachorro morto caído ao longo da estrada que havia sumido quando eles passaram novamente mais tarde. Segundo os casais, a criatura alada saltou quando eles passaram por onde estava o cachorro morto, passou por cima do carro e atravessou o campo do outro lado. Esse foi um dos vários relatos que aconteceram na cidade de Point Pleasant, envolvendo esta criatura que em pouco tempo foi chamada de Mothman. Desde então esta criatura é uma das principais protagonistas do folclore dos Apalaches. Esta criatura seria vista ao longo dos próximos 13 meses em Point Pleasant. Estima-se que houve mais de 100 avistamentos durante este tempo, embora estes sejam relatórios não confirmados e o número real de avistamentos confirmados possa ser um pouco menor. As testemunhas do Mothman também foram assediadas pelos homens de preto, que queriam que eles não falassem sobre a criatura. Muitos criptídeos e criaturas semelhantes foram vistos em todo o mundo. Os avistamentos são semelhantes ao Mothman em muitos aspectos, incluindo o fato de que a maioria deles parece ser arautos de desastres iminentes. Mothman é descrito como um humanoide alado e bípede. Apesar de seu nome ter sido dado a ele pelos jornais, ele não se parece de forma alguma com uma mariposa e tem uma aparência mais parecida com a de uma grande coruja humanoide. Sua coloração varia de preto, cinza, até mesmo marrom, embora seja geralmente os tons mais escuros. Ele costuma ter cerca de 7 pés de altura, com uma envergadura de cerca de 10 a 15 pés ou mais, além da capacidade de voar a mais de 100 milhas por hora. Às vezes, ele é descrito como sem cabeça com 2 enormes olhos vermelhos no peito. Esses olhos são relatados como brilhantes, ou pelo menos reflexivos. Os detalhes de seu rosto e pés nunca foram descritos adequadamente. Uma testemunha que viu o rosto claramente, só pôde dizer que os detalhes eram horríveis e monstruosos. Qualquer um que observe de perto o Mothman parece sofrer de medo extremo e sofrimento psicológico, que pode durar por meses ou até anos. Como dito antes, a vinda do Mothman é considerada um mau presságio, sendo o caso mais famoso, o desabamento da ponte Silver Bridge em Point Pleasant, quando no dia 15 de dezembro de 1967, o desabamento de uma ponte que cruzava o rio Ohio conectava a cidade de Point Pleasant a Gallipolis. O colapso da ponte ocorreu durante o horário de pico e resultou na morte de 46 pessoas. Não houve nenhum avistamento confirmado do Mothman na ponte Silver Bridge no dia do colapso. No entanto, há relatos de avistamentos do Mothman na área de Point Pleasant nos dias e meses que antecederam o desastre. Algumas pessoas relataram avistamentos do Mothman voando perto ou ao redor da ponte Silver Bridge. Este foi o caso mais notável ligando a presença desta misteriosa criatura a um desastre, mas também houve outros. Alguns dos lugares que a possível presença do Mothman foi ligada a um desastre incluem uma mina em Freiburg, na Alemanha, onde uma criatura parecida com o Mothman assustou os mineiros pouco antes de um colapso, e também na usina nuclear de Chernobyl,
onde uma semelhante criatura assombrou as instalações por um tempo antes do famoso desastre nuclear. Há também possíveis fotos do Mothman tiradas em Nova York no atentado de 11 de setembro e vários avistamentos antes do colapso da ponte de Minnesota. Alguns acreditam que o Mothman tenta alertar as pessoas sobre desastres prestes a acontecer, alguns acreditam que ele possa ser uma criatura alienígena, e outros dizem que é apenas uma histeria popular, mas não há como negar. Se caso um dia você avistar uma criatura assim, é melhor se preparar para o que vai vir.